Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 12 de novembro de 2024, agora são aproximadamente 7h25, nessa terça-feira, começando aqui pelos mercados lá nos Estados Unidos, as três principais bolsas fechando no negativo, um leve recuo de Nasdaq 0,08, S&P recuou 0,29, Dow Jones um pouco mais acentuado, recuando 0,86. Lembrando que hoje nós também não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado em nosso calendário e partimos aqui para a análise do Bitcoin, pessoal. Então, pessoal, recapitulando aí o que foi a análise de ontem e as perspectivas para o final do dia de hoje e até a nova análise de amanhã, nós estávamos aqui nessa região próxima da nossa zona de patrulha, né? Que basicamente unifica os topos ascendentes desde meados de 2021. Então, a gente tinha como parâmetro, né? A proximidade do preço nessa região para que posteriormente, né, possamos analisar como seria aí o comportamento do preço. Então, no diário a gente identificou, né, um candle padrão de força, né, foi quase que a formação de um Marubozo, né? Teoricamente, o Marubozo a gente não tem os pavis expostos, né, tanto aqui na máxima quanto na mínima, no caso desse candlestick comprador, mas evidentemente ainda foi significativa a formação desse candle e demonstra aí, né, os compradores atuando de forma incisiva. E aí, a nossa expectativa era de fato chegar aqui na região da nossa zona de patrulha, região próxima dos 90 mil dólares. E de fato, pessoal, veio a concretizar essa movimentação. A gente já esperava, né, um possível conflito de interesses nessa região em vista, né, do significado dessa marcação. Então a gente utilizou, né, esse suporte diagonal aqui como uma referência, caso os vendedores, né, trouxessem o preço aqui nessa região e eventualmente, né, veio a retração para posteriormente buscar, né, a nossa região de patrulha. Então, posteriormente, né, pessoal, em vista aí do grande conflito de interesses dessa região, dessa resistência, né, que já estava traçada aqui por nós, a gente tinha já exposto isso para vocês em análises anteriores, né? O mercado ele acabou abrindo aí, né, de uma forma descendente, com os vendedores realizando aí grande parte de suas operações. Então, evidentemente, você percebe, né, que ao mesmo tempo os compradores tentaram manter o fechamento do preço acima, mas, né, evidentemente, veio a níveis inferiores de preço, próximo aqui à região dos 85 mil, para posteriormente, né, e novamente tentar buscar lá o rompimento, né, da nossa resistência diagonal, a nossa zona de patrulha. E é o que se percebe, pessoal, é uma bateção de cabeça bastante evidente aqui, né? A gente teve aí quase que três tentativas, né, de rompimento aqui da nossa resistência e, teoricamente, né, ao que se percebe, os vendedores vêm segurando essa região de preço, né, impondo aí um certo ritmo ao que tange possivelmente realizações parciais ou integrais aí de suas operações nos últimos dias. Então, fazendo algumas atualizações das nossas marcações em vista, né, da facilidade que foi de rompimento e depois, né, novamente ao preço retroagindo aí, buscando novamente a zona de patrulha, a gente vai remover aqui essa região, não vamos mais utilizá-la como uma referência e vamos colocar mais um suporte horizontal aqui na mínima do dia de hoje, tá? Evidentemente, aqui aconteceu a reação dos compradores, né? Novamente na tentativa de buscar ali a nossa zona de patrulha e evidentemente tentando romper. Então, a gente vai utilizar aí como
nosso novo suporte primário, né? Caso o preço venha a retroagir novamente aqui, próximo a esse nível de preço. Então, pessoal, o que que a gente percebe aí, né, ao longo do dia de hoje e as expectativas, né? No diário, a gente já verifica a possibilidade, de prevalecer o volume vendedor, né? E o ponto negativo é que o volume vendedor de hoje, caso de fato confirme, né, o fechamento do candlestick às 9 da noite, será maior do que o volume de compra do dia de ontem, né? Então isso não é um ponto muito legal para nós, né? Evidentemente buscamos níveis de preço superiores, né? Buscando aí novamente a renovação do topo histórico. Teoricamente ficou aí, né, próximo da região dos 90 mil. Então não vejo como um ponto positivo, né, o cenário de hoje. Até gostaria de fazer uma ressalva ao ativo XRP que galgou, né, de forma solitária no dia de hoje, atingindo aí quase 15% de valorização e sofreu aí basicamente quase nada, né, com as variações do Bitcoin. Então, XRP teve aí um domínio, né, no mercado de hoje e, evidentemente, né, quem está posicionado no ativo, com certeza está bastante feliz. Então, apenas uma ressalva, né, de que ainda permanece, né, a dominância do Bitcoin no mercado quando você analisa aí outras criptomoedas, né, e sua performance no dia de hoje. Então, tiveram diversas criptos recuando aí até mais de 10%, né, e o que denota que a dominância ainda permanece no Bitcoin. Nossa expectativa, né, é que a Alt-Season comece aí em meados de janeiro, seguindo, né, a lógica dos últimos halvings, onde janeiro, né, após o início do halving, era o mês na qual desencadeava aí, né, bastante volume nas altcoins, movimento verticalizado, comprador, e eventualmente a gente está nessa expectativa. Então, pessoal, voltando aqui para a análise do BTC, ao que parece deverá prevalecer volume vendedor no dia de hoje, inclusive superando, né, o volume de compra do dia de ontem. Então, isso é um ponto um pouco negativo, tá? No sentido de que esperamos aí o rompimento, né, e a continuação do preço. Então, teoricamente, haveria aí a necessidade, né, de um certo protagonismo por parte dos compradores, tá? Quando eu falo protagonismo, eu estou dizendo que os compradores deverão atuar, né, de forma incisiva aí após o fechamento do candlestick no diário, ou seja, eles vão precisar colocar o dinheiro na mesa e agredir o preço, comprar os lotes que estão posicionados nessa região, tá? Eu verifiquei o livro um pouco mais cedo, na proximidade aqui dessa região, e me deparei com um acúmulo de lotes expressivo no livro da Binance, tá? Eventualmente agora a gente não consegue enxergar o que é compartilhado no livro em vista, né, do nível de preço em que o ativo se encontra, mas, né, no período da tarde eu fiz a verificação e tinham, se eu não me engano, em torno aí de 400 a 500 lotes posicionados ali, né, entre a região dos 89.900 e 90 mil dólares. Então, a gente precisa aí um pouco de, né, protagonismo por parte dos compradores, né, para que possamos, né, de fato romper essa região e automaticamente o preço fechando acima continuar o movimento. Então, pessoal, não tem muito o que analisar daqui em diante. A gente sabe que a gente encontra-se numa região bastante conflitada e somente os compradores, né, os institucionais, vão determinar se o preço continua daqui da região dos 90 mil em diante ou se eventualmente a gente terá aí, né,
uma eventual correção, um movimento um pouco mais descendente, né? E evidentemente, né, analisar o comportamento aqui dos compradores no nosso recém-suporte primário que foi traçado agora, tá, pessoal? Então, é um momento importante. Eu, né, convido vocês a acompanharem o mercado aí após o fechamento do candlestick diário. E é o que eu falei, a gente precisa de algo incisivo, né, um certo protagonismo, colocar o dinheiro na mesa, consumir esses lotes para, né, que possamos continuar, né, evidentemente, aí a busca por novos níveis de preço. Caso contrário, pessoal, a gente deverá ficar e em uma eventual correção, né? O cenário ainda, óbvio, continua super positivo, mas a gente vai trabalhando com aquilo que o mercado nos mostra, né, dia após dia. Então, por enquanto, não muito favorável, né, o que foi colhido aqui, né, no dia de hoje. E, evidentemente, a gente vai aguardar aí o fechamento, né, e verificar se terá, né, um movimento incisivo, né, verticalizado, que uma agressão por parte dos compradores para que, né, possa continuar a nossa caminhada. E, evidentemente, não tendo essa reação, né, esse protagonismo, né, seria interessante você reduzir o tempo gráfico, né, e passar a analisar aí, né, volume, a estrutura de preço a ser formada aqui nessa região, né, evidentemente aí tentando, né, ou pelo menos já se antecipando, né, a uma eventual correção. Então a gente ainda tem aproximadamente aí 1h20, né, até o fechamento e vamos acompanhar, né, ao longo aí do final da noite. E basicamente é isso, resumindo aí para vocês, né, em que patamar, né, o Bitcoin se encontra e quais são, né, as condicionantes e possibilidades, né, que necessitamos aí em vista dos nossos objetivos, que é obviamente, né, o rompimento e a continuação do preço. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha no livro aqui, pelo menos para a gente enxergar o que está sendo compartilhado. Olha, pessoal, acabou até aparecendo aqui novamente. Vocês podem perceber na região dos 90 mil e 89.900, né? São quase 57 milhões de dólares, né, a serem executados a esse nível de preço. Então, quando eu falo que exige um certo protagonismo, né, é necessário que os compradores, né, desembolsem essa bolada, né, e comprem a esse nível de preço, né? Então, percebe-se, né, um conflito de interesse bastante evidente aqui, né? É uma região que a gente já esperava aí, é uma bateção de cabeça e eventualmente, né, a montagem de um novo panorama. Então, basicamente confirma aqui a nossa marcação e vamos ver, né, se no fechamento a gente terá aí, né, os compradores segurando a batata quente e conseguindo realizar essa façanha. Então, fica aí a sugestão para você acompanhar o gráfico e o livro, evidentemente, e caso não venha a acontecer, a gente vai provavelmente buscar aí uma eventual correção, evidentemente na proximidade aí, quem sabe, do nosso suporte primário, né? Na região aqui dos 85 mil. Então, basicamente é isso. O acúmulo de lotes nessa região dos 90 mil. Por parte dos compradores, o livro bastante diluído, a gente não tem concentração de lotes aos níveis que estão sendo compartilhados aqui pela corretora. E basicamente é isso, pessoal. Esse é o cenário para hoje. Vamos ver se teremos aí um protagonismo por parte dos compradores. Confesso estar um pouco ansioso aí pelo fechamento do diário, né? E acompanhar de perto como será esse desafio. E a gente fica na torcida aqui.
Beleza? Então, agradeço novamente sua presença. Você que está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Então, vejo vocês amanhã. Um bom resto de noite, um grande abraço e até mais.